Bom dia a todos, tudo bem? Então vamos começar hoje a fazer aqui a apresentação sobre família nuclear, ferramenta para reurbanização, que está sendo apresentado pela CIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Meu nome é Luciana Reis Carpanês, eu sou pediatra, tenho formação também em terapia intensiva pediátrica, trabalho ainda hoje com UTI pediátrica e tenho também formação em homeopatia e caminhando agora para a formação em medicina integrativa. E sou voluntária também da CIPEC, né, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, e a Conscienciologia é uma neociência e ela foi proposta há mais ou menos 30 anos atrás pelo professor Valdo Vieira, como um mecanismo de estudo de multidimensionalidade, projeções que nós fazemos dormindo ou em outras situações, e multisserexalidade também. Vou explicar todos esses termos. Então, eu começo essa apresentação dizendo quais são os paradigmas que vão guiar a apresentação e que me guiam e guiam essa neociência. Porque a gente entendendo quais são os paradigmas, a gente sabe onde a gente está pisando e, né, entende melhor sobre o que as pessoas estão falando. Então, a primeira coisa é que na conscienciologia, um dos grandes paradigmas é a multidimensionalidade. O que é isso? Entendemos que existem várias dimensões e que a gente convive entre essas dimensões. Então, hoje, neste momento, eu estou aqui, ressomada, o que os espíritas chamavam de reencarnada, né? Eu estou aqui ressomada, eu tenho um novo soma, um novo corpo físico, e estou nessa dimensão intrafísica. Mas, ao redor de mim, existem outras dimensões, e existem outras consciências, outros indivíduos, outras pessoas que só não estão habitando este corpo físico que eu habito. E como o meu corpo físico está preparado visualmente para perceber essa dimensão e não perceber outras, a gente acha que a gente está aqui sozinho, quando não, estamos aqui muito acompanhados, né? Então, a conscienciologia se baseia, um dos paradigmas dela é o paradigma multidimensional, que existem várias dimensões coexistindo ao mesmo tempo, e mais importante, isso nós vamos ver depois quando entrarmos aí em reurbanização extrafísica, fazendo interferência umas nas outras, tá bom? Segundo paradigma da conscienciologia é a multidimensionalidade. Então, na conscienciologia, a gente entende que nós somos consciências únicas. O que é isso? Eu sou uma consciência que habitou vários corpos durante muitas existências. Então, eu tenho eu sou uma consciência de milenar, de muitos anos atrás, muito provavelmente, são as hipóteses, e venho habitando vários corpos físicos. Então, eu ressomo e dessomo. Ressomo, vivo uma existência e dessomo. Vou para uma outra dimensão, para um período que a gente chama de intermissivo, que é entre duas ressomas, entre duas existências aqui no planeta Terra, nessa dimensão intrafísica. Existencialidade ou multiexistencialidade, ela mostra pra gente, ela diz pra gente que somos seres em evolução e que em determinados corpos e vivendo determinadas experiências, isso pode catalisar, ou seja, pode fazer com que a gente adiante a nossa evolução. Então, esse é também um dos grandes paradigmas da conscienciologia, nos quais essa palestra está completamente baseada. O terceiro paradigma é o paradigma científico. O que a gente faz em conscienciologia não é um dogma, não são crenças, isso é ciência, nós testamos hipóteses. Então, temos uma hipótese de multisserexalidade, temos hipótese de multidimensionalidade e testamos o tempo todo. Dentre outras, posso fazer uma série de hipóteses baseadas em outras dimensões. Tenho um exemplo, vou até usar como exemplo pessoal.
Eu gosto bastante de música, não toco nenhum instrumento, mas eu gosto bastante de ouvir música. Tenho uma playlist bastante grande no meu celular, que me acompanha o tempo todo, onde eu tô, tem música ligada. E tenho a hipótese de que eu tenho muita comunicação com amparadores por meio de música, por meio de letras, por meio de tipos de músicas. Levantei essa hipótese e aí eu sigo testando ela. Em determinados momentos essa hipótese corrobora, em determinados momentos ela pode não corroborar, e aí eu vou vendo se a hipótese que eu testei é correta ou não correta. Isso é metodologia científica pura, testar hipóteses, tá? E é nisso também que o paradigma científico se baseia, o paradigma conscienciológico, se baseia. Além disso, um outro paradigma é da existência de múltiplos corpos. Então, para estarmos nessa dimensão intrafísica, nós habitamos alguns corpos. Então, eu sou uma consciência que habita um corpo físico, denominado de soma. Depois disso, além disso, né, eu tenho um corpo energético, que é o meu energossoma. Tenho um corpo psico, né, o psicossoma, que é o corpo das minhas emoções. E tenho o mental soma, que é o soma da minha intelectualidade. Então, temos 4 corpos, novamente, o soma, energossoma, psicossoma e mental soma. E todos esses corpos juntos e além formam a minha consciência. Eu sou uma consciência porque eu habitei durante muitas existências corpos físicos, energéticos, psíquicos e mentais. E como eu disse anteriormente, cada ressoma, cada assunção de um novo corpo, de um novo soma, faz com que eu esteja exposta a determinadas situações que vão catalisar a minha evolução, vão fazer com que eu evolua mais rápido do que se eu não estivesse aqui fazendo nada, tá bom? E o último dos paradigmas é a descrenciologia. Então, novamente, essa é uma apresentação baseada no paradigma consciencial, científico, em que nada do que eu estou falando aqui, por favor, não acreditem, tenham vocês as suas próprias experiências. Eu estou trazendo aqui uma série de estudos, uma série de conhecimentos próprios, outros adquiridos de outras consciências, mas são hipóteses. Então, fiquem super à vontade de não concordar com o que eu falei. É bastante importante uma atitude crítica positiva e isso faz com que a gente, né, se enriqueça sempre. Aqui o objetivo é travar um grande debate de ideias, tá bom? Então, não acreditem em nada do que será dito aqui. Tenham vocês próprios as suas próprias experiências. Feito esta introdução, né, para todo mundo saber onde está pisando, a gente passa agora para o básico, né? Eu sou uma pessoa científica, uma formação científica razoavelmente sólida, e eu gosto muito sempre de partir do começo, por onde nós começamos. Então, o título dessa apresentação é Família Nuclear, ferramenta de para-reurbanização. Família nuclear, acho que todo mundo entende, né? A nossa família mais íntima, formada de pai, mãe, irmãos, eventualmente tios com bastante presença, avós. Essa é a nossa família nuclear. Isso todo mundo entende, acho que não é difícil. A ferramenta também não é difícil, mas para a reurbanização, o que é essa palavra? O que isso quer dizer? Então, esse é um conceito de reurbanizações extrafísicas, é um conceito trazido pelo professor Valdo Vieira, que novamente foi o propositor dessa neociência chamada conscienciologia. E reurbanização, eu vou explicar agora para que, né, a gente entenda e todo mundo esteja falando a mesma língua. Quando eu penso em reurbanização extrafísica, que a gente esteja pensando mais ou menos a mesma coisa. Então, vivendo múltiplas dimensões, existindo múltiplas dimensões, coabitando, coexistindo e fazendo interpressão entre elas, chega um momento em que, às vezes, uma dimensão pode estar atrapalhando a outra no caminho de uma evolução mais rápida, mais célere.
E isso é o que acontece nesse momento, neste planeta, né? Existem vários planetas, partimos do pressuposto que existe vida nestes outros planetas, mas que nós, neste corpo físico, não conseguimos enxergar, porque são habitantes que estão em outras dimensões. E, de qualquer modo, aqui, quando nós falecemos, quando nós dessomamos, a gente passa para uma outra dimensão. Continuamos existindo, mas continuamos existindo numa outra dimensão, sem o corpo físico. Se eu sou muito agarrada às minhas coisas nessa vida, por exemplo, eu tenho 2 filhos, que eu sou maluca por eles. Se eu dessomar e ficar o tempo todo preocupada, meus filhos estão bem, meus filhos estão bem, meus filhos estão bem, eu vou exercer uma pressão pensênica, uma pressão de pensamentos, sentimentos e energias em cima dos meus filhos. E às vezes eu posso ajudar, às vezes eu posso atrapalhar. Às vezes eu posso estar dificultando que meus filhos sigam a vida deles e que eles fiquem pensando muito em mim. Se minha mãe não tivesse morrido, se minha mãe não tivesse morrido, se minha mãe não tivesse morrido. E então isso é para um conjunto de pessoas muito pequenos. Imagina levar isso para uma exponência muito grande, né? Para o nível planetário. Então, somos ainda indivíduos em evolução. Dentro da escala evolutiva, nós não estamos muito alto ainda, proposta pela conscienciologia. Nós ainda somos seres que acabaram de sair do estado, né, animal, subhumano. Então, a gente ainda tem dificuldade de entender que a consciência continua independente do soma. E toda essa pressão das pessoas que dessomam e também das pessoas que estão ressomadas, mas que às vezes ficam pensando nos seus entes queridos que dessomaram, a gente dificulta a evolução de todo mundo. E isso faz com que a gente tenha mais dificuldade na evolução. Então, além disso, isso em relação à multidimensionalidade. Em relação à multiexistencialidade, pode ser que eu, Luciana, uma hipótese, eu habitei a última vez o corpo físico e a Terra no ano 1700. No ano 1700 existiam alguns costumes, o mundo era completamente diferente do que é hoje. Então, em termos sociais, econômicos, políticos, era um mundo que não é hoje o que existe em século XXI. Então, pode ser que quando eu ressomei agora, eu vou trazer muito do ranço, do zeitgeist daquela época. Eu vou trazer muito do que acreditava-se naquela época. E eu vou ser o indivíduo que vai ter um pouco mais de dificuldade de me adaptar nessa época, em que as coisas são muito mais ágeis, em que existe muita tecnologia. Eu gosto muito daqueles filmes e desenhos em que você tira de viagem no tempo, né? Em que você tira um personagem de uma época atual e leva para uma época muito remota, ou de uma época remota que vem para a época atual. Sempre tem um choque de realidade muito grande, né, dessas pessoas. Então, imaginemos que todos nós fazemos viagem no tempo, que se eu vivi em 1700 e não vivi mais nesse planeta e fui habitar outra dimensão e só agora eu estou voltando, eu vou voltar para um universo completamente distinto daquele que eu vivi. E aí pode ser que eu tenha muita dificuldade nessa adaptação e exerça uma pressão holopensênica ainda maior em cima de todo mundo, né? Então pode ser que eu vá ser uma pessoa anacrônica, que não gosta de tecnologia, que reclama do governo, que não quer democracia, acha que tem que ser a monarquia ainda, absolutista ainda, não imagina, monarquia parlamentar de maneira nenhuma, uma monarquia absolutista. Então, em relação à multiexistencialidade, é bastante importante que a gente vá tendo reurbanizações extrafísicas. Então, fazer com que catalise a evolução de todas as dimensões, de habitantes de várias dimensões, para que a gente possa tirar essa pressão, para que a gente possa evoluir de uma maneira mais rápida e mais tranquila. O professor Valdo Vieira propôs esse termo e ele disse que a reurbanização extrafísica ela começou ao redor de 1100 e que de lá para cá houve um ganho muito grande e está sendo cada vez mais acelerado a evolução,
do planeta como um todo. Então, o que a gente pode pensar? O que a gente pode, né, perceber? Que em 1100 ainda era idade feudal, né, período medieval, não tinha quase nenhuma tecnologia, estavam começando a arar os campos com bois, porque até então era um trabalho completamente braçal de pessoas. O pouco de conhecimento que tinha, ele estava todo guardado dentro de mosteiros, com pouquíssimas pessoas que tinham acesso a esse conhecimento. E isso é bastante diferente do que foi acontecendo nos anos seguintes, né? Nos séculos seguintes. Então, primeiro, a gente teve o Renascimento, as grandes navegações, a descoberta do novo mundo da América, o contato com outros tipos de civilizações, um grande percurso aí no conhecimento, e vamos pensar agora cada vez mais perto, esse conhecimento está acelerando muito mais, né? Eu ainda sou do tempo, eu gosto de brincar que eu já sou uma memória viva. Quando eu estava na faculdade não existia e-mail. No meu segundo ano de faculdade, 1992, uma amiga cujo irmão estava morando no Japão falou, eu vou mandar um e-mail para o meu irmão, olha que legal, não preciso mais mandar carta, eu mando um e-mail, ele vê lá e provavelmente ele me responde em algumas horas ou amanhã. Isso a gente está falando de 1992. Hoje, pleno 2021, 30 anos de diferença, a gente se comunica por WhatsApp com pessoas em qualquer lugar deste planeta e rápido, né? O Pix agora, a gente acabou de ter o surgimento do Pix, em que eu pego dinheiro aqui e transfiro para uma outra conta em segundos, em qualquer dia. Então, a evolução tecnológica, científica e também de hábitos culturais, de dogmas que nós temos, ela está sendo muito potencializada e cada vez mais rápida. Isso é fruto já da reurbanização, da gente tentar aerar todos esses ambientes, todas essas dimensões, com novas ideias, com ideias mais cosmoéticas, que sejam éticas para o maior grupo de pessoas, com ideias, entre aspas, ainda revolucionárias e que pensam mais no bem comum, né? Então, isso basicamente é a reurbanização. Para a reurbanização acontecer, as consciências mais evoluídas, os serenões, os evoluciólogos, são pessoas que, entre aspas, organizam como vai caminhar essa evolução aqui na Terra. Eles lançam mão de uma série de ferramentas. E eu vou dividir um pouquinho, vou citar algumas, porque são inúmeras ferramentas, né? Mas eu vou dividir de acordo com polikarma, grupo karma e egokarma. Então, vamos lá devagarinho, o que é isso? Quando a gente está falando de egokarma, a gente está falando de eu, consciência única, reorganizar, refazer, reparar ações que eu tive em outras existências, ou até mesmo nessa existência, que não foram muito cosmoéticas, né? Então, imaginando que eu sou uma consciência que vive, sei lá, milênios, que eu talvez estivesse aqui desde a idade da pedra, das cavernas, eu já devo ter matado alguém, eu com certeza devo ter roubado, eu não devo ter sido uma flor de candura o tempo todo, né? E aí, conforme eu fui evoluindo, até mesmo para evoluir, eu tive que ir lá limpar a bagunça que eu fiz. Então, eu tenho que voltar, algumas vezes com alguns indivíduos com que eu não fui muito cosmoético, e vou ter que reparar. Isso a gente chama de egokarma. Então, o egokarma é uma grande reciclagem intraconsciencial, extraconsciencial, uma reforma muito grande do que eu penso, como eu ajo, quais são os meus paradigmas, o que me guia, quais são os meus valores, num sentido de muito pouco cosmoética até uma mais ampla cosmoética possível, né? Isso é o egokarma. Quando a gente fala de grupo karma, a gente está falando de um grupinho um pouquinho maior, tá? Então, são algumas pessoas que eu não fiz bem. Então, sei lá, assim, em algum momento de alguma das minhas existências eu fui
um aristocrata, ou eu fui um monarca, e eu tive muita gente debaixo de mim, né? Eu legislei sobre muitas pessoas, tinha poder sobre muitas pessoas. O que eu fiz ali vai para conta corrente minha, né? Existencial. Então, sei lá, eu era um rei muito mandão, eu era um rei muito cruel, eu mandei assassinar muita gente, eu não concordava com ninguém que discordasse de mim, isso era um absurdo. A conta, o saldo vai estar grande, bem devedor, né? Então, as pessoas, eu tenho muito para reparar nesse grupo karma. E no polikarma é um número muito maior ainda de consciências. Então, pensando realmente, né, num grupo muito grande, vamos pensar em grandes líderes, como, sei lá, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Hitler. O poder, a influência foi impressionante. Então, aí nós estamos falando de polikarma. Para reorganizações extrafísicas, a gente também pode caminhar nisso, de ego-karma, grupo-karma e polikarma. Eu vou fazer o contrário, eu vou do maior para o menor, para ver, né, para a gente elencar algumas possíveis técnicas de para-reorganização. Então, em relação ao polikarma, técnicas de para-reorganização são, por exemplo, novas formas de Estado e governo. Então, em 1100, a gente estava em pleno período feudal. A gente tinha alguns senhores feudais mandando naquele pequeno grupo de pessoas e naquele pequeno espaço de terra. Mais ou menos em 1500, os senhores feudais, alguns começaram a ganhar mais poder, mais prestígio, mais terras e formaram os primeiros estados nacionais. E começaram a legislar e a ter poder sobre um número maior de pessoas. Depois veio o Estado absolutista, né? Vamos lembrar bem do Luís XIV, né? O rei sou eu, o rei sou eu, o Estado sou eu. Então, eu mando, o que eu quiser eu faço. Depois a gente caminhou para um Estado, para uma monarquia já com não tantos poderes, depois da Revolução Francesa, né? Então, teve sistemas de governo, quer sejam repúblicas ou ainda monarquias, em que o monarca já não podia tudo. Peraí, tem aí um parlamento todo para fazer peso, né? São 3 poderes, Montesquieu, vamos lá, para os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e um faz balança com o outro e cerceia um pouco o outro, não dá para ser absoluto, o poder não pode ser absoluto, principalmente na mão de uma pessoa. E aí hoje a gente tem estados, na imensa maioria do planeta, a gente tem estados democráticos, independente da forma de governo. Então a gente caminhou muito, né, ao longo desse milênio inteiro, em termos de formas de governo, e isso é resultado da para-reurbanização, tá? Ainda não vivemos a democracia ideal, mas estamos caminhando e vamos caminhar para formas de governo e de Estado melhor ainda, porque isso é pura para-reurbanização, isso é evolução. Além disso, a gente está caminhando, e essa é uma grande ferramenta para a reurbanização, começando a ter o protótipo do Estado mundial, do Estado que vai tentar dar conta de todas as pessoas desse planeta, independente de nacionalidade, independente de cor, independente de raça, de gênero. Todo mundo tem um lugar ao sol, todo mundo merece ter um lugar ao sol, todo mundo merece ser visto e ouvido, né? Todos temos esse direito. Então, isso vai diminuir muito a possibilidade de guerras, por exemplo, né? Hoje, a União Europeia, a Organização das Nações Unidas, né? Todos os órgãos que são suprafederais, suprafederação, eles são órgãos que procuram garantir que aquela nação continue tendo a sua identidade. Então, por exemplo, na União Europeia, a União Europeia tenta preservar as tradições da Alemanha, da Itália, da Bélgica, da França, da Espanha, mas vamos todo mundo olhar aqui para um bem comum? Tudo bem que italiano você é assim, tudo bem que alemão você é assim, e que legal que você é assim, continue sendo assim. Mas aonde a gente pode olhar juntos? Você é italiano, você é alemão, você é belga, você é francês, você é bielorrusso, onde a gente pode olhar junto, né?
E quais são onde a gente pode ser mais cosmoético, atender o maior número de necessidades desses grupos, tá? Então, um grupo em nível policármico, a para-reurbanização ela é muito caracterizada pelo caminho gradativo, aos tropeços ainda, de um estado mundial, um protótipo de um estado mundial. No grupo karma, né, descendo um pouquinho para um grupo de pessoas menores, a gente pode pensar em líderes desses possíveis grupos fazendo as suas reciclagens e trazendo novas formas de pensar, novas formas de sentir, novas energias para grupos. Então, vou bastante longe, lá também em 1500 mais ou menos, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante veio trazer um grande repensamento para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela estava se perdendo, né? Ela estava naquele momento usando o dízimo para alcançar o céu, usando uma série de coisas equivocadas, e os protestantes olharam e falaram, não, Martinho Lutero olhou e falou, não concordo com nada disso, eu acho que precisa virar chave, a gente está se perdendo completamente, eu proponho um novo modo da gente repensar religião, repensar organização, né, dessa paróquia, dessa religião, e isso foi uma grande aeração. Se a gente pensar também no movimento espírita aqui no Brasil, que foi bastante importante, foi um dos movimentos mais elaborados, não o mundo ocidental, no mundo oriental já tinha bastante disso, mas no mundo ocidental da gente pensar que existem muitas dimensões, provavelmente vivemos muitas existências. Então, cada dissidência que um grupo desses faz traz traz oxigênio para as ideias que já estavam ficando muito dogmáticas, né? Hoje a conscienciologia também é isso. Ok, podemos pensar em existências, em múltiplas existências e múltiplas dimensões, sem esse viés religioso. A gente não precisa mais disso, a gente pode caminhar do ponto de vista científico. Então, vamos estudar para fenômenos, vamos estudar para sensações, vamos estudar coisas que na matéria física não estão explicadas, mas que a física quântica já explica há mais ou menos uns 100 anos. Só não chegou ainda para o grande público, e agora está chegando completamente para o grande público. Então, essa também, né? Reciclagens grupais, dissidências grupais, elas ou individuais ou grupais, elas são grandes ferramentas de para-reurbanização. E aí, pensando no ponto de vista ego-kármico, eu comigo, né? Eu com eu adoro aquela música, eu sou pediatra, né? Eu adoro aquela brincadeira de criança, eu com ela, eu sem ela, eu comigo, eu com as quatro, mais ou menos isso. Então agora vamos pensar, sou eu com eu, né? Eu comigo. Então pensando no nível ego-kármico, cada indivíduo nesse planeta que muda o seu pensene, que recicla, que aera, que oxigena, e que olha e fala, nossa, olha quanta abóbora que eu estava fazendo, porque eu estava me guiando por abóboras. E olha, não quero mais me guiar desse jeito, quero funcionar de um outro jeito. Estava sendo muito ansiosa, não quero mais ser ansiosa, e não vou ser, estou trabalhando diariamente com isso, por mais difícil que seja, ou sei lá, eu era muito procrastinadora e eu não quero mais ser procrastinadora. Anyway, o jeito de cada um. Mas cada pessoa nesse planeta que pensa de um jeito diferente muda a energia do planeta todo, né? Então existem várias ferramentas que estão vindo bastante à tona nesse momento para que a gente se ressignifique, que a gente se reveja e que a gente dê um salto quântico evolutivo. Uma delas, que é a que eu acredito bastante, é a medicina integrativa, né? Na medicina integrativa, a gente não trabalha e não funciona acreditando que tudo é o corpo físico. Então, é o pulmão que está doente naquela pessoa, é um fígado que está doente naquela pessoa. A gente acha que a gente tem que trabalhar todos os corpos.
e que cabe tudo aí. Então, eu gosto bastante de medicina integrativa. Acho que o que mais me encanta na medicina integrativa é que não é um modelo de tratamento ou outro modelo de tratamento, não é um modelo de tratamento e outro. E quantos forem necessários para eu melhorar unicamente aquela pessoa que está aqui na minha frente pedindo ajuda, né? Então, vou usar a alopatia, devo usar a alopatia, mas também vou usar homeopatia, vou usar a medicina tradicional chinesa, vou usar a medicina ayurvédica, vou usar florais, o que quer que seja do meu conhecimento em prol daquele paciente. E existem momentos. Então, eu trabalho com UTI pediátrica, lá na UTI, a gente não tem como não usar adrenalina, a criança está morrendo, né? E se eu não usar adrenalina, ela vai morrer. Então, óbvio que eu vou usar adrenalina. Mas será que eu preciso usar só adrenalina? Será que eu não posso fazer mais coisas para ajudar a melhorar mais rápido? E temos um trabalho na UTI onde eu atuo, aqui está em elaboração e para ser publicado, que como melhorou a média de permanência e a taxa de ocupação na UTI a partir do momento que a gente começou a usar a medicina integrativa. Então, de novo, continuamos usando todos os antibióticos necessários, continuamos usando todas as drogas vasoativas necessárias, tudo que é necessário do ponto de vista alopático, mas principalmente agora no momento de Covid, a gente acrescentou medicamentos quânticos frequenciais e acrescentou também homeopatia. E a nossa média de permanência caiu muito. E a nossa média de permanência de ventilação mecânica caiu junto também, caiu muito. Então, as crianças em média antes passavam X dias e agora elas passam muito menos X dias. As crianças ficavam X dias entubadas sob ventilação mecânica e hoje elas passam muito menos do que era antes. Então, isso é medicina integrativa. E, além disso, a medicina integrativa é eu de verdade focar naquele indivíduo, naquele paciente, no que ele tem de único, na história dele, na mesologia dele, na família dele. Se o cara tem, se a pessoa nasceu numa família com histórico de alcoolismo, e isso ainda é bastante comum, hoje o alcoolismo na nossa geração já caiu bastante. Mas na geração acima da gente ainda era bastante frequente. Na geração anterior era mais frequente ainda. Então nós ainda sofremos uma pressão pensênica de um grupo muito grande de pessoas alcoólatras que estão em volta da gente, que a gente só não está vendo. E isso pode fazer com que a gente beba mais do que o necessário. E nós ainda caiu, mas a gente ainda bebe muito mais do que o necessário, álcool. Primeiro, que a gente não precisa nem beber álcool. Segundo, que o álcool não é legal. Terceiro, que absurdo ter campanha para que bebam álcool, né? Isso tem vindo à tona nas últimas décadas, mas a gente ainda sofre muita pressão dessas pessoas na nossa família, na nossa hereditariedade, os nossos ascendentes, que bebiam muito. A taxa de feminicídio ainda é muito alta, né? E está muito relacionado ao alcoolismo e o uso de outras substâncias entorpecentes, mas principalmente ao alcoolismo. Então, a gente ainda vive, apesar de estar se discutindo muito sobre direitos das mulheres, igualdade, equidade entre gêneros, mas a gente ainda tem uma pressão muito grande de pessoas da nossa psicosfera, do nosso grupo karma, que estão aqui em volta da gente e que acharam durante milênios que a mulher era menos. E que, pelo contrário, a mulher ainda era ruim. Não era para ser mulher, porque é ruim ser mulher, é ruim ter contato com mulher, né? Então, a gente ainda sofre muito dessa pressão. E quanto mais a gente puder olhar para o indivíduo que vem na nossa frente, né? Como agora falando como terapeuta, né? Eu sou médica, mas me ponho como uma terapeuta, uma healing. Olhar para esse indivíduo de verdade e ver o que ele traz nas famílias dele, o que ele traz na família materna, o que ele traz na família materna, quem está em volta dele ainda. E poder lançar mão de uma série de
ferramentas e técnicas para que ele melhore. Então, se a pessoa é depressiva e se ele tem um fundamento biológico, ele precisa sim de um antidepressivo. Mas só o antidepressivo? Será que eu não posso potencializar melhorando a energia dele? Porque não adianta melhorar só o físico vai impactar na energia. Mas se a energia impacta no físico, tudo caminha melhor e mais rápido. Então, posso associar a homeopatia, posso pedir que ele faça acupuntura, posso fazer emergencialmente pontos de acupressão, né? Melhorar a dinâmica energética dele, justamente para que ele não pense em suicídio, para que ele saia da paralisia onde ele se encontra, para que ele vá devagarinho resgatando a vida dele. Né? Então, a medicina integrativa é uma grande ferramenta de para-reurbanização. No fundo, acho que as ferramentas de para-reurbanização, elas são catalisadores da evolução. Então, a gente pode catalisar a nossa evolução sozinho, eu comigo, a gente pode catalisar a evolução no grupo e a gente pode catalisar a evolução no poli, né? Vamos evoluir mais rápido, vamos sair da Idade Média, vamos virar a página do Renascimento, a gente pode muito mais. Então vamos virar a página e vamos para muito mais, né? E ainda no Ego Karma, uma das grandes ferramentas de urbanização, é o motivo dessa apresentação, né, dessa mini palestra, é a família nuclear, tá? Então, o que eu costumo dizer é que, aliás, o que eu costumo dizer não, o que eu costumo só replicar, né, eu sou aqui o papagaio de pirata. Há mais ou menos uns 10 a 15 anos, o mundo tem descoberto a grande importância da infância. E principalmente da primeira infância, dos primeiros pouquíssimos anos de vida. Quanto menor o nascido, né, o menor tempo de nascido, mais importante são os imprints emocionais que vão ficar grudados nele para o resto desta vida e talvez, muito provavelmente, de próximas também. Então, começo dando 2 exemplos, né? Uma criança que o primeiro exemplo, uma criança que é nascida numa família que está bem, relativamente bem financeiramente, que os pais coabitam por espontânea vontade, os pais se amam e se respeitam, são pessoas que estudaram, que respeitam as suas emoções, são pessoas, gente que tá bem, que tá relativamente bem, e que quiseram engravidar. Esse é um bebê que vai chegar muito bem acolhido, que vai ser atendido nas suas necessidades, que vai ser ouvido, que vai ser amparado. Eu costumo dizer que os pais, eles podem ser amparadores ou eles podem ser assediadores, e tomara que a gente tenha cada vez mais pais amparadores. Hoje nós estamos tendo uma quantidade muito grande de pais amparadores, né? E durante milênios a gente teve pais mais assediadores, né? Eu sempre sempre que eu faço essas apresentações, eu cito bastante um autor que eu gosto muito, que fala de psicohistória, que é o Lloyd de Mose. Ele fala bastante, é um historiador e ele estuda a história da infância. E ele mostra, né, que há milênios atrás, não tantos milênios atrás, a gente matava as crianças, primeiro matava, ofertava para os deuses. Depois a gente passou a abandonar as crianças. Não, isso não é bem do jeito que eu quero, essa criança, então larga aí, né? Se morrer, morreu, se não morrer, não morreu, não é mais problema meu. Depois a gente passou a reconhecer a infância e cultivar. Isso foi só lá para a Idade Média, em que começou um pouco de isso na altíssima aristocracia, no geral na monarquia inicialmente, em que os reis olhavam e falavam, bom, eu construí um baita de um reinado, um império quase, ou às vezes o próprio império, e eu preciso deixar esse império para alguém. Então, eu não posso deixar esse império para um bronco, né? Eu preciso deixar esse império para uma pessoa minimamente esclarecida e que vá mais do que eu, tenha mais poder do que eu, possa mais do que eu. E então, os reis começaram a educar os seus filhos.
mas ainda era muito mental somático, muito um pouco psicossomático, não tinha acolhimento desse indivíduo, né? A gente tem inúmeros exemplos na história de como os filhos se revoltavam com os pais. Ainda hoje, na monarquia britânica, há meia geração que as crianças são recebidas e ficam com as suas mães, né? O príncipe Charles passou a infância longe da rainha Elizabeth, porque era assim que tinha que ser. Imagina, né, o caldeirão de emoções que esses indivíduos têm não vistos, não tratados, quantidade de necessidades que não foram respeitadas, né? Então tá, nosso primeiro exemplo é de um bebezinho que chegou muito bem acolhido, vai ter tudo de bom e de melhor, não no sentido físico e financeiro, econômico, mas tudo de bom e de melhor no sentido de acolhimento das suas emoções, de identificação das suas necessidades físicas, psíquicas, mentais, emocionais. E a gente tem um segundo exemplo de uma criança que veio numa família completamente desestruturada, em que ambos os pais usam substâncias entorpecentes, em que a mãe engravidou porque engravidou, que às vezes não sabia nem quem era o pai, e essa criança vive a sua primeiríssima infância num lar desestruturado, aqui, por favor, não no sentido, como é que eu vou explicar? Não no sentido preconceituoso da coisa, num lar desestruturado em termos de respeito a esse indivíduo que tá chegando, que está sendo acolhido, né? Então, essa criança não foi respeitada na sua fome, porque em determinado momento essa mãe estava estava em uso de substâncias entorpecentes e não olhou para essa criança. Essa criança não foi respeitada em relação à sensação de frio ou sensação de calor ou desconforto para troca de fraldas. Essa criança não foi sequer vista quando ela estava se sentindo abandonada em determinado momento, em determinada situação. Então, são dois modelos bastante extremos, são dois exemplos bastante extremos, para que a gente possa imaginar que, independente de qual consciência esteja ressomando naquela família, pode ser uma consciência muito legal, muito evoluída, pode ser uma consciência que acabou na sua existência anterior, fazer besteira pra caramba, ser muito pouco cosmoético. Mas independente desta consciência, o jeito que ela está sendo acolhida muda completamente a sua existência, né? E muda completamente a sua evolução também. Pode fazer com que ela paralise e fique imersa em raiva, em angústia, em medo do abandono, ou pode fazer com que ela ganhe muita autoestima, entenda que ele é uma consciência única neste universo monstruoso de consciências que existem e que tem coisas que só ele faz, e bem, que ele pode aprender um monte de gente, mas tem coisas que é ele que faz, e ele que tem que trazer para esse mundo melhorar. Então, a nossa família nuclear, ela traz uma série de experiências fundamentais e que vão dar um imprint no nosso, principalmente, psicossoma e energossoma, e que vão fazer com que ajudam de uma maneira bastante importante a fazer com que a gente aproveite mais ou menos essa existência no sentido de evolução, tá? Então, um pai e uma mãe, hoje os pesquisadores eles falam muito dos primeiros 1000 dias, né? Isso é um tema bastante de pediatria, tem vários institutos, eu recomendo muito a Fundação Maria Cecília Vidigal, o Instituto Pense, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Pediatria de outros países, a Academia Americana de Pediatria fala bastante nisso, a canadense fala mais ainda, dos primeiros 1000 dias, que as sensações que nós vamos ter nesses primeiros 1000 dias, eles vão moldar o jeito que a gente vai reagir muito ao longo da nossa vida. Então, uma criança que se sentiu abandonada logo na sala de parto, um bebê que não foi acolhido, que foi direto para uma incubadora, que sofreu uma série de procedimentos dolorosos, porque talvez precisasse de uma veia, não podia comer, precisava de uma cirurgia, é uma criança que vai passar por uma sensação de abandono muito grande. E na sensação de abandono, a gente
lança mão de 2 instintos fundamentais, né? Luta e fuga. Então, ou ele vai ser briguento, querendo esconder essa sensação de abandono, ou ele vai paralisar e fugir muitas vezes de várias situações. Então, no fundo, muitas situações ao longo da vida vão se repetir nele, ele vai reviver essa sensação. São situações distintas, obviamente, mas que trazem aquele sentimento, aquela sensação para aquela consciência, né? Então, os primeiros 1000 dias são fundamentais na formação de uma criança e na formação de uma consciência, no sentido de evoluir melhor ou pior. E ele é tão importante a ponto, inclusive, de mudar a nossa genética e mais, a nossa paragenética. Se eu acredito em, né, parto do pressuposto do paradigma da multiexistencialidade, eu não habito esse corpo com essas características de agora. Provavelmente eu mudo alguns traços de uma existência para outra, mas tem coisas que são muito fortes. Então, eu devo trazer de algumas existências anteriores. Vou dar um exemplo também pessoal. Eu tenho uma dismenorreia muito importante desde a minha primeira menstruação. Dismenorreia é um termo técnico, médico, para dizer que eu sofro demais nos meus ciclos menstruais. Muito, e sofri toda a minha vida nos meus ciclos menstruais, mesmo fazendo os melhores tratamentos, tratando integrativamente, né, com medicina chinesa, com homeopatia, com alopatia, mas eu tô melhor, venho melhorando, mas sempre sofri muito. Baseados nas minhas hipóteses, eu acho que em outras existências eu também tive, e que nas outras eu tive dificuldade até para engravidar. Óbvio que são hipóteses, eu ainda estou testando elas. Nessa existência eu consegui engravidar tranquilamente, então eu evoluí, eu caminhei, mas eu ainda trago uma dificuldade com o ser feminino, eu ainda trago uma dificuldade com o que me faz feminina, né? Por uma série de existências anteriores, de erros que eu mesma cometi. Eu cavei isso para mim. E agora vamos lá, vamos limpar a bagunça que nós fizemos, né? Eu costumo brincar que acho que em existência, em multiexistencialidade, no fundo, a gente é tratado feito criança. Ah, bagunçou seu quarto? Vai lá arrumar. Ah, bagunçou a cozinha? Vai lá arrumar. É por aí. E deve ter um pai e uma mãe lá em cima, que são os nossos amparadores, falando: fofa, vai arrumar sua cama, precisa arrumar sua cama. Brincadeira. Eu gosto muito de brincadeiras que fica mais leve, né? Então, a gente tem uma paragenética que nos acompanha. Essa paragenética, ela influencia, obviamente, a nossa genética, a nossa cor de pele, que doenças eu sou mais predisposta, qual é o meu nível de saúde, como eu respondo a determinados medicamentos, isso tudo está definido pela nossa genética. Mas hoje, com o estudo da epigenética, a gente sabe que o gene não é tudo. O gene é uma parte bastante importante, mas nós mudamos os nossos genes o tempo todo, segundo a segundo, dia a dia, o tempo inteiro nós estamos mudando os nossos genes. Tudo depende de como eu como, como eu me alimento, da quantidade de sono que eu tenho, de que medicamentos eu uso, mas também de que experiências eu vivo. Então, uma criança bem acolhida, né, uma consciência entrando neste planeta, nessa dimensão intrafísica, com o novo corpo, sendo bem acolhida e bem respeitada, ela vai imprintar nela, né, fazer um imprint nas primeiras horas de vida, de que esse mundo é legal, dá para viver bem nesse mundo, né? Eu estou sendo respeitado aqui nas minhas necessidades mais fundamentais. Algumas não, vão me frustrar um pouco, mas o saldo é positivo. Isso, com esse imprint, ela vai ter uma série ela vai reviver uma série de experiências, vai reviver essas sensações em uma série de experiências ao longo da vida. E na imensa maioria das vezes vai vir de novo essa sensação, mas ok, eu estou sendo acolhido, de gratidão, de esperança, de fé. Eu não gosto muito dessa palavra fé, mas de fé, de acreditar que tudo vai ficar bem. Isso é uma coisa. Então ela vai, ao longo da vida dela, cada vez que ela
revive essa sensação e essa emoção, ela vai trazer o que tem de bom dentro dela e ela vai modular os genes dela para melhor. Ela vai fazer com que isso vai fazer com que ela evite uma série de doenças na vida adulta e na vida mais senil dela, né? Uma pessoa que tem muito menos chance de ser hipertenso, de ter síndrome metabólica, de ser diabético, de ser obeso, de ter um tumor, de ter um câncer. Agora, uma criança que foi recebida nessa existência, né, uma consciência que foi recebida de uma maneira muito bruta, muito violenta, em que ela não era ouvida, ela não era respeitada, isso vai fazer um imprint nela e as novas experiências que ela tiver vão resgatar essa sensação. Esse mundo é ruim, esse mundo não é legal, esse mundo não é para mim, não é aqui que eu quero, tá? E isso vai impactar a vida futura dela inteira, né? Ela vai modular, começar a modular ali os genes dela para pior. O saldo vai ficar negativo. E a cada nova experiência em que ela revive essas sensações e essas emoções, os genes novamente vão ser modulados para pior, para negativo. Então, ao longo da vida dela, ela vai alcançando uma série de doenças, porque foi o jeito que ensinaram para ela. Ela vai ter uma chance muito maior de ser uma hipercolesterolêmica, de ter diabetes, de ser síndrome metabólica, ou de ser um desnutrido, para mais ou para menos, né? Ou muito magro, desnutrido mesmo, um obeso, que não deixa de ser uma desnutrição. E isso vai modular os genes dela para sempre, para ela. Os paragenes vão ser modulados para a próxima existência e mais, olha a importância do nosso grupo karma. Esses genes modulados para mais ou para menos, eles passam para os descendentes. Então, no fundo, o que eu faço com a minha vida, as sensações que eu tenho, o quanto eu cuido de mim, vai fazer com que eu impacte não só a mim, mas um grande grupo karma, que são as pessoas que vão ter a minha descendência, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos e assim por diante. Então, a nossa família nuclear, ela é uma ferramenta, eu acho, agora é uma opinião particular minha, das mais fundamentais em termos de para-reurbanização. Ela não é no nível policármico, ela é no nível grupo kármico, mas bastante egocármico também, porque é, né, o nosso núcleo mais íntimo de pessoas. E o que eu faço com essa família, as experiências que eu tenho com essa família, o quanto eu ressignifico essas experiências. Porque também uma coisa que a gente precisa pensar é que, tudo bem, eu posso também não ter sido acolhido numa família, ok. Quem nunca, né? Como dizem hoje. Mas também tem o quanto eu quero reviver essa sensação, sei lá, de abandono, de violência, de risco pela minha vida, né? Foi tão violento que eu achei que eu ia morrer. Em determinado momento eu posso ressignificar, eu posso começar uma terapia e falar, não, peraí, mas essa sensação que eu tive me remete àquela experiência que eu tive. Ok, mas essa nova experiência que eu tive, não, também não é para tanto. Então, sei lá, se eu fui abandonada num saco e me colocaram no meio da rua quando eu era um neonato. E aí me acolheram, eu vivi em uma série de instituições para só depois ser adotado. E aí eu começo a namorar e o meu namorado fala, então, não quero mais ficar com você. Num primeiro momento, aquilo vem de uma maneira muito atávica, né? Nossa, eu tô sendo abandonado de novo, eu tô sendo jogada no saco de novo, no meio da rua. Mas não. São coisas muito distintas, né? Então também tem isso, se eu olho para as minhas emoções e trago elas para a realidade e vou trabalhando e vou ressignificando e fazendo as reciclagens que, né, a gente precisa fazer e no fundo eu vou catalisando a minha evolução, né? Fazendo com que a minha evolução seja mais rápida do que no passinho que ela vinha, acelera um pouco a minha evolução. Isso também tem um impacto muito grande no meu grupo karma, porque eu vou estar modulando os meus genes para melhor, a cada trauma desses que eu ressignifico, e isso eu vou passar para os meus filhos e para os meus netos e também para a minha descendência. Então eu vou trazer cada vez mais do lado de mim
para a minha psicosfera, para as, né, consciências que estão aqui girando em volta de mim, pessoas que já ressignificaram seus traumas e que trabalham hoje num nível melhor. Então, a família nuclear, de novo, para mim é uma das mais importantes ferramentas para a reurbanização, é uma opinião pessoal minha, mas espero que tenha ficado, né, claro para vocês, que a explanação tenha sido clara, lúcida, né, tranquila. E em nome da CIPEC eu agradeço a todos a participação, né, nessa apresentação e nos coloco sempre à disposição. Entrem, por favor, no site da CIPEC. A gente tem uma série de cursos online que podem ser feitos, a gente tem algumas técnicas energéticas que podem também ser feitas e venham conhecer. Conheçam a Conscienciologia, conheçam a CIPEC e, novamente, só para fechar, o princípio da descrença. O que eu trouxe é muito baseado em um conhecimento científico muito grande, um corpo de conhecimento, né, bastante grande dos outros. Eu estudo bastante, mas eu estou aqui replicando uma série de conceitos, uma série de estudos de muitos pesquisadores, mas não acreditem em nada do que eu disse aqui, tenham as suas próprias experiências, elaborem as suas hipóteses e funcionem como cientistas. Muita gratidão e bom dia a todos!